Olá, está no ar o Trajetórias. No programa de hoje, recebemos um dos profissionais mais importantes para a prática, o ensino e a pesquisa da medicina no Rio Grande do Sul. Natural de Santa Maria, Aloísio Achuti é o mais novo cidadão honorário de Porto Alegre. Doutor Achuti, muito obrigada, muito bem-vindo aqui ao programa Trajetórias. Muito prazer, Poliana. É conterrânea também, porque Exatamente, eu por ser cidadão de Porto Alegre, eu não deixo de ter nascido em Santa Maria. Exatamente. Mas são mais de 50 anos de medicina e de vida aqui em Porto Alegre. O que significou para o senhor receber essa homenagem da cidade, da Câmara Municipal? É como se agora eu sou oficialmente cidadão de Porto Alegre, como se fosse registrado como cidadão, embora, assim, durante muito tempo, mas significa lógico, uma honra e um prazer, né? Por opção própria e um pouco, no princípio, por necessidade. A gente veio para Porto Alegre, eu vim, não tinha faculdade de medicina em Santa Maria, né? Até naquela época eu acho que se esboçava um plano de ter uma faculdade de medicina. Até eu me lembro de ter ido numa sessão lá que era de apresentar os planos para a nova faculdade, mas não saiu em tempo. Eu acho que saiu 1 ou 2 anos depois que eu saí de lá. Eu saí de lá em 52. E aí vim para cá para fazer o vestibular da medicina. Aliás, eu ia fazer o vestibular para engenharia, que também não tinha lá. Não foi a sua primeira escolha, medicina? Não foi, como é que surgiu embora a eu vocação? tivesse motivo para... Meu pai era farmacêutico, uma irmã farmacêutica, uma bisavó, uma parteira, foi parteira famosa lá, Maria Sechela, Link Sechela. Foi ela que partejou os Marciaia e o Bruno Marciaia, essa turma toda. Ela era uma parteira famosa, Santa Maria de Prímio. E 2 tios médicos, irmãos da minha mãe. Mas eu queria engenharia. Até eu disse, provavelmente se eu tivesse seguido, hoje eu estava numa empreiteira aí, ou então na carceragem de Curitiba. Mas é que apareceu aí em 51, quando eu estava terminando o científico, apareceu uma bela caxiense lá em Santa Maria, que se mudou para lá, a minha esposa, Valderez Robinson. E ela tinha um plano já decidido. Ela não conseguiu me explicar muito bem até hoje por quê, mas sei lá, alguma coisa impressionou, ela leu alguma coisa. Que diz que desde o 3º ginasial ela queria ser médica e queria fazer um hospital. E é lógico, ela me seduziu duplamente. Eu fiquei encantado nela e no projeto dela, né? E também eu não ia seguir engenharia e ela medicina, né? Então eu terminei me preparando para medicina e fiz vestibular. E ela, 2 anos depois, fez medicina, veio para cá também. Ela poderia ter seguido em Santa Maria, né? Mas como eu também estava aqui, etc. Vocês se casaram no final da faculdade, né? Como é que foram esses... Eu estava no 5º ano de medicina, em 1957. E ela estava no 3º. E nos casamos aí. E esses seus primeiros anos na capital, como é que foram? Olha, foram bons. Eu acho que a gente... É como tudo, né? A gente sempre tem... lógico que no início da profissão a gente tem fantasias, né? Que depois a gente vai caindo na realidade. E o entusiasmo pelo projeto que vem pela frente, por uma cidade maior que estava aqui, pelos colegas e toda a estrutura da universidade, né? Tudo isso, como é que eu vou dizer assim, coleciona a atenção da gente, né?
e as novidades todas, né? Porque na realidade eu tinha vindo aqui a Porto Alegre algumas vezes, mas na realidade eu não conhecia muito pouco da cidade, né? Naquela época a gente andava de bonde ou a pé, né? Bom, mesmo automóvel nós fomos comprar só depois que nosso primeiro filho nasceu, que é o Luiz Eduardo Robinson Achute, que é fotógrafo, antropólogo. E então eu me lembro, no princípio a gente ia com carrinho, né, levando ele. Depois a gente comprou o automóvel e aí a gente fica circulando muito uma mais. outra cidade na época. E é interessante que nós moramos hoje no Menino Deus. Naquela época, logo que a gente casou, a gente veio morar aqui na Cidade Baixa, na Rua Leão 13, que é uma ruazinha sem fim ali, não sei se ainda está lá a ruazinha, são uns prédios de 3 andares, 4 andares, e a gente morou ali durante alguns anos, até a nossa segunda filha nascer, e ali era mais perto da Santa Casa, onde a gente trabalhava, o acesso era bem mais fácil, né? Mas quando a nossa segunda filha nasceu, que é psiquiatra, Ana Lúcia, que eu até tenho dito que a minha filha fez residência médica no ventre da mãe. Quer dizer, fez junto. Eu era residente-chefe, era uma coisa nova que se começava aqui, a formação pós-graduada. Antes cada um ia para o interior ou seguia quando tinha o pai ou alguém médico, acompanhava na clínica, mas daí se constituiu estruturado um ensino pós-graduado e a Valdres foi da segunda turma, e como é que é? 61. E a nossa filha nasceu no fim do ano. Mas aí então já eram 2 filhos, o apartamentinho era pequeno, só tinha um quarto. Ela saiu pela cidade a procurar lugar para alugar uma casa. A gente queria casa. E aí ela terminou, foi ela que escolheu onde nós moramos até hoje, na Bastian, na Menino Deus. Era completamente diferente, né? A gente enxergava, naquela época a gente dizia o rio, né? Tinha um macegão na beira, mas não tinha a água ia até a pista do meio da Praia de Belas, né? E aí ela andou por vários lugares da cidade e chegou ali, perguntou numa casa se não sabiam de alguma coisa. Aí disse, tem uma casa aí que parece que tem uns uruguaios que querem se mudar. E ela então foi lá e a gente terminou ficando. Depois demolimos a casa, construímos outra. Ela sempre foi dando o rumo da sua vida, né? Ela sempre é importante, né? Mulher, até eu acho que pela índole, pelo caráter maternal, não é? Termina tendo uma função muito importante no cuidado e na determinação do futuro, né? A gente às vezes, o homem às vezes é meio aventureiro, né? E às vezes até por ser aventureiro larga as coisas boas que tem em busca de outras, né? Mas agora o senhor falou de uma questão importante, que é essa espécie de pioneirismo da época, né? O senhor fez parte da primeira turma de cardiologia, né? Eu acho que eu tive várias, quer dizer, as coisas que consegui fazer, em parte, foi por ter tido oportunidades, né? Eu não perdi a chance, quer dizer, o cavalo passava encilhado, eu montava, né? E aí às vezes a gente precisa ter uma sensibilidade para ver para onde as coisas vão, o que está acontecendo, e muitas coisas de sorte mesmo, né? Mas na realidade a primeira internato, que era a formação em serviço durante o curso, foi na nossa turma de medicina, na minha turma. A primeira residência médica, que é pós-graduado, foi na minha turma.
A cirurgia cardíaca começou 2 anos depois, e eu fiquei de cardiologista durante 5 anos da equipe. Então, foi toda uma elaboração nova e um desafio novo. E a gente, quando as coisas começam, a gente faz tudo. Quer dizer, o jeito não é um grande especialista, tem que fazer tudo, né? A gente acompanhava... Mas essa foi uma característica da sua carreira também. O senhor, além da clínica, desse aspecto mais prático da profissão mesmo, o senhor deu aula há muitos anos, tanto na URGS quanto na PUC, e tem muitos trabalhos publicados de pesquisa, publicados no mundo todo. Como o senhor dividiu essas funções, ou para o senhor elas se congregam em apenas exercer medicina? Elas se congregam e me ajudaram eu acho que uma das características é o fato de eu ter associado a medicina clínica, a prática do atendimento individual a pessoas ou a famílias, à saúde pública, né? E que aí até tem um episódio que eu acho que vale a pena citar, porque para mim foi marcante na minha vida. Eu, quando fui convidado para ser professor da PUC, porque a faculdade estava começando também, quer dizer, um outro início, né? Eu trabalhava na Secretaria da Saúde e não poderia ficar com a universidade, mais a Secretaria da Saúde e mais a PUC, era muita coisa, né? Então eu fui pedir ao secretário da Saúde, que naquela época era o Jair Soares, ele recém estava entrando. Que esteve na sua sessão solene estava lá, também. Aliás, me deu a honra de estar lá. Estava lá, estava ele, estava o Nedel, estava do sindicato também, do Simers. Então eu fui pedir para ele licença para tratar de interesse, que era o que eles faziam. Eu tinha 17 anos já de funcionário do Estado. E tinha que ser com ele, não podia só fazer um pedido, ele que decidia. Estava no início da carreira dele. E ele me disse, mas tu vai deixar 17 anos de Estado e vai trocar para outra instituição? Eu digo, não, é que atendimento, o que eu faço na Secretaria da Saúde é atendimento de pessoas em ambulatório. Isso eu vou fazer na PUC também, é a mesma coisa. E na Secretaria da Saúde não existe nenhum programa de saúde pública em cardiologia. Ele disse, não tem. Eu digo, não tem. Eu recém tinha saído de uma análise institucional da Secretaria da Saúde em que deu para ver esses aspectos. Eu digo, não tem. Ele disse, então, propõe uma coisa. Me botou contra a parede. Então, a partir daí, eu tive 2 semanas para ver o assunto, né, atender o desafio. E eu não sabia, na ocasião, que na Assembleia Mundial de Saúde, isso eu fiquei sabendo depois, é porque eu achava muita coincidência que a minha proposta tivesse chegado a Washington e a Genebra, porque eles correram para cá, não é? Porque foi a primeira iniciativa de saúde pública e cardiologia que se fazia em país em desenvolvimento, não é? Então, a primeira reunião de prevenção da febre reumática e cardiopatia reumática foi feita aqui em Porto Alegre, que eu coordenei, que a OPAS pediu porque eu fui pedir licença no escritório da Organização Pan-Americana da Saúde para usar um protocolo que eles usavam, até para não inventar coisa, porque eu não tinha grande experiência nessa área, né? E aí o diretor do escritório da OPAS comunicou, e casualmente naquela época no ano anterior, tinha sido constatado, ou ao menos oficializado, que países em desenvolvimento tinham também, além dos
problemas da miséria e problemas de saúde materno-infantil e desnutrição, tinham problemas de doenças crônicas. Então, a Organização Mundial de Saúde estava interessada em investir nesta área, que não tinha aparelho de pressão em unidade sanitária. Não. Pois é, ao longo da sua carreira, o senhor acompanhou muitas mudanças tecnológicas, mudanças de estrutura, e imagino que mudanças na sociedade também, né? Sim, inclusive no tipo de doença que a sociedade apresenta. Agora, do ponto de vista da saúde pública, o senhor que passou pela maioria dos hospitais de Porto Alegre, como o senhor avalia hoje que temos o SUS em relação à sua época em que o INAMPS operava? Como é que o senhor avalia essa naquela qualidade época, da saúde? Havia uma dissociação. Especialista só tinha no INAMPS, né? Nos IAPs, nem era INAMPS. E a saúde pública atendia só a vacina, mãe e criança, não é doença infecciosa. Isso mudou para melhor. Tem vamos dizer, foi uma abertura para toda a população, mas na realidade é uma abertura de porta estreita e com recursos, vamos dizer, a proposta é boa, mas a execução tem uma porção de deficiências, né? E também, vamos dizer assim, a área assistencial foi expandida, mas a origem das doenças, aí eu acho que fecha um pouco, é um dos motivos pelos quais eu me sinto muito feliz de ter sido ter tido essa chance, que a origem das doenças, ela se faz dentro, social, dentro da cidade. Quer dizer, é o tipo de vida urbana com um grupo marginalizado, não é? Com toda uma ânsia de desenvolvimento, e um desenvolvimento muitas vezes predador e desumano, não é? Que gera as doenças, não é? Uma série de promoções que fazem com que a pessoa use erradamente os recursos da vida. Não é? Nos últimos anos o senhor tem se dedicado a um grupo de trabalho, seus últimos sobre artigos... saúde urbana, exatamente. Saúde urbana, tratando também de igualdade, meio ambiente. Ambiente e desigualdade, né? Pois é, justamente esse, o grupo é sensível dentro do... Quer dizer, amanhã ou depois pode surgir alguma outra forma de ver as coisas, mas hoje a forma mais evoluída, vamos dizer assim, de paradigma para ver saúde e doença é ver do ponto de vista global, porque quando a gente fala em saúde, todo mundo pensa em remédio, em cirurgia. Isso aí é a etapa final, é quando o sujeito está caindo morto, vamos dizer assim, tá? Não adianta mais muita coisa, ou não se pode fazer grande coisa. A coisa tem que ser investida em habitação, é alimentação, é educação, é chance de trabalho, para as pessoas, trabalho bem remunerado, sem matar o operário, sem tirar ele até o último gota de sangue, né? Então, segurança, né? Tudo isso são coisas que não estão dentro do hospital, não estão no consultório, mas os médicos, nós médicos, muitas vezes não, quase sempre não temos essa perspectiva. A gente fica focado no paciente, num eletrocardiograma, numa radiografia, e não está vendo da onde surgiu aquela coisa, o que está deixando o indivíduo doente. Humanizar mais a medicina seria E não só humanizar, humanizar e urbanizar a medicina, é ver dentro do estilo de vida em que as pessoas vivem, e hoje em dia em todo o mundo é urbano, né? O Brasil é 80%, 90% urbanizado, né? E acontece isso, as pessoas têm um cinturão ou mesmo núcleos dentro da cidade de pessoas que vivem muito mal, né? E que estão marginalizadas e que então há uma verdadeira guerra interna, né? De agressão, uns tirando condições dos outros e outros tentando recuperar isso aí através de meios que
nós consideramos ilícitos, né? Então vem a discussão da maioridade penal e etc. Tal, né? Tudo isso. Né? Eu acho que toda essa discussão tem que ser feita. Né? O senhor hoje não está mais dando aula, está afastado das universidades? Não, continua... eu estou aposentado na URGS desde 93, já faz essa altura. Continua um pouquinho no consultório com alguns pacientes? Mas tem se dedicado também esse grupo tem sido onde eu tenho procurado ficar em contato, não perder as ligações com a academia, né? Muitas representações, o senhor tem também em vários órgãos de medicina ainda hoje. Eu na realidade, eu acho que eu passei por todos, né? Associação Médica no início, Conselho Regional de Medicina, Sindicato Médico, foi o último que eu tive, Academia Rio Grandense de Medicina, fui presidente da academia, e eu acho que me deu bastante experiência também foi as chances de olhar para fora. Como eu fui solicitado muito pela Organização Mundial de Saúde, Organização Pan-Americana, Banco Mundial, então a gente teve muita chance de contactar com outras pessoas, e de fora, ver outras perspectivas. E acho que eu não posso deixar de dizer, eu acho que isso é importante. Aqui mesmo, obviamente, nada do que onde eu me meti teria sido possível sem todo o grupo, Isso é outra coisa, eu acho que vale a pena, já que é um registro histórico, Naquela época, além do desafio do Jair, havia um grupo excepcional, é um fenômeno que eu acho que ainda ninguém descreveu como livro, parece que estão querendo escrever um livro contando essa história. Que era o Scliar, Arco Verde, Ayrton Fishman, o Sanai, era um grupo de sanitaristas, um fenômeno assim excepcional, gente jovem, com o Tigre, que fizeram coisas muito importantes. Tuberculose, por exemplo, no Rio Grande do Sul, esvaziou o Sanatório Belém, mudou o estilo de abordagem do problema de saúde pública. Então, quer dizer, eu entrei numa época feliz, com chance de trazer alguma coisa nova, porque estava um grupo entendendo e tentando encontrar saídas. Então, depois dessa história toda, dessa trajetória, da experiência toda, que dica o senhor daria hoje para, de repente, um jovem que está nos assistindo, um jovem porto-alegrense que quer seguir na medicina? Qual a essência da profissão que o senhor compartilha? Pois essa é uma pergunta que eu teria que pensar um pouquinho mais, porque está fechando, quer dizer, fica difícil. Em todo caso, uma é tentar sempre, eu acabei de dizer, olhar esse aspecto social, quer dizer, não pensar que a sociedade, nós mesmos, supervalorizamos aquilo que é específico da profissão, como biologia, o microcosmos, as técnicas, a tecnologia, isso tudo é importante. Mas, na realidade, aquilo que nós vamos trabalhar com essa coisa surgiu fora do hospital. E, então, a sensibilidade para a determinação social dos problemas de saúde e da própria saúde, agora acontece muito, maratonas, etc. Recém aconteceu, Tudo isso ajuda, são maneiras de promover a saúde, Quer dizer, não é só doença, saúde precisa ser cultivada, assim como uma flor, tu tem que cultivar a saúde, Nós médicos olhamos muito a doença, que é a nossa responsabilidade imediata, mas na realidade a gente tem que olhar a saúde e como... E eu acho que tem alguma coisa do ponto de vista que vai mais além ainda. Quer dizer, o próprio sistema... Hoje eu estava lendo um artigo que a doutora Maria Inês, que trabalhou comigo, continua,
é uma das líderes desse grupo da Universidade, Maria Inês Azambuja, tinha mandado um artigo falando em desenvolvimento, Estado e sociedade, né? Na realidade, o Estado está aí para controlar a sociedade e o seu desenvolvimento. Mas o modelo que nós temos hoje, realmente, ele é predador, ele é desumano, falar assim, humanização, né? E por isso é que gera as coisas, né? Então, tem alguma coisa assim que é de um terreno que parece, essa altura, religioso, ou alguma coisa assim, né? Que é comportamental, seria moral. Existe um déficit moral muito importante em quem tem o poder na mão. Né? Agora, doutora Schutt, para a gente encerrar o programa, a partir dessa sua visão e pela sua experiência compartilhada com a sua esposa, que vocês trilharam a carreira juntos, 3 filhos, uma delas médica. Qual é o legado que o senhor deixa? Bom, eu acho que essa pergunta também é difícil de responder assim. Deixei legado. as difíceis para o final, né? Acho que é o exemplo da gente, o que a gente tentou, né? E o que... e agora, os filhos são... Uma delas, aliás, é que nós não falamos, eu falei em 2 filhos, deixei uma. É verdade. Ela é sua... Mais nova, jornalista também. É jornalista também, produtora de TV e advogada também. O legado são eles com essas... com as inovações que eles podem trazer, né? Eu acho que... não sei, eu acho que cada um tem que contribuir com o que pode no seu momento. Né? Isso não tem uma regra, não tem uma lição, porque é não perder a chance. Eu acho que isso sim. Eu acho que eu desde a conquista da namorada, eu não deixei ela passar. Seguramente, se eu deixasse... Aproveitou as oportunidades. Alguém, eu teria perdido a chance, né? Então, cada coisa a gente tem que ver aquilo que seduz e tentar investir naquilo e adiante. Certo. Né? Doutora Aloísia Schutt, muito obrigada pela participação aqui no programa Trajetórias. Muito obrigado, Poliana. Eu agradeço também a sua audiência. O programa Trajetórias de hoje termina aqui, mas na próxima semana a gente volta com mais um cidadão que ajuda a desenvolver Porto Alegre. Até o próximo programa.